Vamos começar com essa frase aí. Muito estamos ouvindo a palavra empatia e também altruísmo. Juliana, você pode dar uma esclarecida para a gente? Qual a diferença? O que que isso tem a ver com atendimento dentro de uma clínica ou dentro de um hospital? Eu acho que antes da gente falar só do atendimento numa clínica, no hospital, e o altruísmo e a empatia com relação a isso, eu vejo diferentes classes e pessoas falando sobre altruísmo, dando uma definição para altruísmo, uma definição para empatia. Então, eu vou dizer dentro do que eu aprendi na psicologia e o que eu uso no meu dia a dia. O que é empatia? Empatia é quando você consegue perceber como o outro se sente, você se coloca no lugar do outro, você imagina como se você estivesse naquela situação, mas você ainda consegue usar a sua razão, ser racional. Eu tenho uma empatia, eu sei o que eu imagino se eu estivesse no lugar daquele paciente, daquela pessoa, o que eu sentiria de ouvir isso, o que eu sentiria. Então, eu tenho uma empatia pelo que o outro vai passar, pelo que o outro vai sentir. Mas eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Altruísmo, na empatia, eu não esqueço de mim. Ok. Eu me coloco no lugar do outro, mas eu não esqueço de mim. O altruísmo é aquele que muitas vezes faz tudo pelos outros. E um altruísta, muitas vezes ele se orgulha de dizer, eu deixei de fazer por mim para fazer pelo outro. A gente costuma dizer que o altruísmo é o contrário do egoísmo, né? Mas nem sempre. Eu tenho uma coisa que eu quero colocar aqui, acho que, não sei se eu já falei, mas assim, as pessoas falam, mas se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Eu costumo dizer, eu ouvi isso uma vez, eu nunca mais esqueci, que egoísmo não é você se colocar em primeiro lugar da sua lista. Egoísmo é você querer estar em primeiro lugar na lista do outro. Então, Gostei. Vou pedir até para você falar de novo. Egoísmo não é você estar em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Egoísmo é você querer estar em primeiro lugar na lista do outro. Perfeito, Ju. Perfeito. Não sei quem falou, mas perfeito. Eu não me lembro, faz muito tempo que eu ouvi. Mas eu nunca mais esqueci. Então, quando o André fala, como a gente pode usar esse altruísmo e essa empatia na saúde? Vocês começaram falando que muitas vezes você é chamado para cuidar de um infarto, para você cuidar de uma placenta que descolou, mas você não é chamado para cuidar de uma mãezinha grávida que teve um descolamento de placenta, de um senhor ou de um jovem que teve um infarto. Então, nós tivemos uma aula esse final de semana, o André e eu assistimos uma aula em que o JJ Camargo falava, você precisa tratar o doente, não só a doença. Porque quando eu trato o doente, eu tenho empatia, eu imagino como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse naquele momento. Eu olho para o ser humano que está ali. Isso é ter empatia, na minha percepção. O que a gente pode chamar de um altruísmo? Altruísmo foram essas pessoas que abandonaram as famílias, muitas vezes, nesse período da Covid, para ficar no hospital atendendo. Então, até muitas vezes um ato de altruísmo. Eu deixo o meu para poder dar suporte para o outro. Eu esqueço um pouquinho das minhas necessidades e vou ajudar o próximo. O altruísmo e a empatia andam juntos. Quando você tem altruísmo, normalmente você tem empatia, mas nem sempre que você tem empatia, você tem o altruísmo.